acabei de ligar o gravador. Esse é um tarô para o Brasil para 2015. Então, primeiro eu faço uma pequena retrospectiva de 2014 e depois outro para 2015. Quer dizer, primeiro eu faço eu leio o tema geral da história, o tema geral desse período. Depois eu vou mais detalhado, 2014, 2015. Então, assim, o Brasil fala o seguinte, que o Brasil está num momento de mostrar outra cara. É como se até agora a gente visse o Brasil de uma forma. A gente via certas pessoas na política, a gente considerava uma parte do povo. Então era como se a gente visse uma realidade, uma parte da realidade. E de repente, de um tempo para cá, é como se o povo brasileiro falasse, escuta, mas não é só essa cara, não é só uma nata que tem um líquido, um leite inteiro. Então, pera lá, vamos ver isso tudo? Então, de um tempo para cá, começou a aparecer esse outro lado que antes não aparecia. E esse outro lado, ele é meio sombrio, porque ele não estava lá escondido à toa. Ele estava escondido porque naquele esconderijo ali, estava escondido porque, sei lá, porque talvez a nata tinha vergonha daquilo que estava escondido, ou porque aquilo que estava escondido queria manter, aquilo que estava escondido muitas vezes queria manter, ficar escondido, não queria aparecer, porque se aparecesse ia ver as coisas erradas. Então tem um monte de coisa que estava escondido. E esse escondido são tanto coisas potenciais, pessoas, como são coisas ruins, coisas que estavam por baixo do pano, falcatruas, que estavam também ali escondidas. Mas tanto boas como ruins, tinha muita coisa no baú que agora começou a sair para fora. E essas coisas que estavam no baú, que estão saindo para fora, agora estão achando representantes também. Então, o Brasil está num momento onde a gente não sabe direito o que é verdade, o que é fantasia, o que é invenção, o que é mentira, o que aconteceu mesmo, quem está falando honestamente, quem é honesto, quem não é. Então, está num momento que a gente está se assustando até com a sombra. Mesmo aquele que antes parecia muito bom, de repente vem alguém e diz que não é, e mistura ele com outras coisas ruins. Então está num momento muito complicado, onde as pessoas não confiam mais uma nas outras e por outro lado, estão em busca de uma representação mais genuína. Então, por um lado a gente fala assim, poxa, que ruim, porque está essa bagunça, o Brasil está esquizofrênico, a gente não sabe quem representa a gente, porque eles prometem uma coisa, mas vão lá fazem outra coisa. Então, está essa confusão, mas por outro lado, a gente está percebendo a confusão. Então, é como se agora todas as cartas estão na mesa e os jogadores estão nus. Eles não têm mais aonde enfiar um ás escondido no jogo, uma carta escondida, que é a mais no baralho e que daí ele vai acabar ganhando, sim, tendo a carta ou não. Então é um momento onde está tudo aparecendo e está todo mundo ficando desnudo também. E isso permite com que dentro essa falsidade possa ser peneirada e as pedras preciosas possam aparecer. Então, esse é o momento que a gente está. É o garimpo. Então é até engraçado ter uma novela agora, O Império, que fala do garimpo. A gente está nesse momento, a gente está tentando ver, bom, tudo veio à tona, todo mundo apareceu, o povo todo se manifestou, todo mundo teve sua vez, e agora? Quem que vale, quem não vale, no sentido de o que vale nisso tudo, não é quem. O que vale nisso tudo? Quais são as pedras preciosas nesse processo todo e o que era sombra, o que é folha velha que vai servir de adubo para o futuro. Então esse é o tema da história. Aí fala assim, em 2014 foi um período de muito crescimento,
de muita expansão. Foi um momento de abrir o baú e deixar aparecer tudo. Mas nisso tudo, o Brasil vem percebendo o patrimônio que ele tem. Ele tem muita coisa, muita gente com o qual contar, tem muita gente que trabalha, tem muita gente que faz esse Brasil crescer. O Brasil tem ainda muitas potencialidades, não acabamos com tudo ainda não. E tem muita aprendizagem, tem muita sabedoria, tem muito conhecimento. O brasileiro passou a dar valor mais para ele mesmo e para tudo aquilo que ele tem. Embora ele em muitos momentos se sente muito angustiado de não ter ainda uma estrutura que dê suporte para todas as necessidades. Não existe ainda uma estrutura econômica, social, que seja realmente justa. E existe uma tristeza muito grande em relação às estruturas antigas. E aqui eu não estou falando o PT, eu não estou falando o PSDB, ou sei lá o que, eu não estou falando de partido político especificamente, eu estou falando da estrutura do poder. A estrutura está desatualizada, está desfasada, ela não satisfaz mais as necessidades do país. Existe uma necessidade muito grande de reestruturar a economia e a política, a todo o sistema que estrutura e dá infraestrutura político-econômica brasileira. E o sistema de justiça também. Então, fica muito carente toda essa estrutura. Então, conforme o Brasil vem dando mais valor a cada parte, que é muito importante, a cada povo, porque o Brasil não é São Paulo e Rio, o Brasil é um todo, e esse todo vem aparecendo as potencialidades de cada parte desse todo. E aparecendo também a falta de estrutura, e tanto nessa parte da organização sociopolítica, social, econômica e política, como nessa parte da justiça, de fazer justiça. E fazer justiça não é só julgar, é fazer valer e fazer as pessoas pagarem pelaquilo que elas fizerem, pelaquilo que elas fizeram. Não adianta só apontar os culpados, tem que fazer com que os culpados venham ressarcir aquilo que eles prejudicaram em todos os setores. Então é um momento de que o povo, no geral, todo esse Brasil inteiro, com todas essas partes diferentes, com toda a sua diversidade, está descobrindo o valor dessa diversidade, os valores que tem as pedras preciosas, escolhendo as pedras preciosas para escolher também novos representantes. Estamos sem representantes. Não existe pessoas no momento que representam todos os brasileiros. Existem pequenos representantes para pequenas partes. Agora, a partir de janeiro, agora começando a falar de 2015, muita coisa está acontecendo que não faz parte só do Brasil. É um momento que a gente não está sozinho em lugar nenhum, lógico, mas situações externas de mudanças na política internacional estão trazendo muitas mudanças no Brasil também. É o início de uma nova etapa e muita coisa do passado está vindo à tona, trazendo a elucidação de uma história que não estava bem compreendida e não estava completa. Então, muitas situações até inesperadas agora em janeiro, fevereiro, inclusive com esses problemas do tempo, né, porque a gente está numa estação de muitos problemas de chuva e esses problemas que a gente está tendo, tanto de seca como de água em abundância, afetam muito janeiro e fevereiro. Então, situações que são imprevistas, são calculadas, sim. A gente sabe que janeiro e fevereiro chove muito, mas, lógico, causam danos imprevistos.
né? Que a gente não sabe nunca onde vai acontecer. E tudo isso, lógico, que traz uma mudança também na organização da sociedade, porque diante de cataclismas e situações assim difíceis, a gente aprende a se organizar e ver coisas que antes a gente não via e se organizar em grupo também. Janeiro, fevereiro é um reinício de um momento. Às vezes dá a impressão dos comandantes estarem meio cegos. É como, sabe assim, a gente é um momento que nem o povo, nem os comandantes confiam nas pessoas e nas coisas que estão acontecendo. É como se todo mundo tivesse naquela atitude, com a mão nos olhos. Eu não vi nada, eu não vi nada, eu não vi nada. Ninguém enxerga nada, porque ninguém confia em nada do que vê, né? E isso traz uma sensação de estar meio perdido, não saber, estar meio nas mãos do nada. Da gente não sabe aonde a gente está pisando em nenhum momento. Então, janeiro, fevereiro agora é um momento difícil, nesse sentido a gente está se sentindo meio perdido, sem saber onde pisar. Embora o brasileiro tenha uma esperança muito grande, o brasileiro tem um lado assim super esperançoso e afetivo, e até religioso, que ele fala assim, não, mas assim, vamos ver onde vai dar. Tá férias, carnaval, depois do carnaval a gente pensa ver onde a gente vai dar. Então tem uma certa, não que isso seja leviano, não estou falando que é leviano, mas a gente tem uma certa confiança e uma esperança de que as coisas vão se ajeitar meio que por si só. O que de uma certa forma é verdade, o tempo ajuda as coisas a se encaixarem. Então agora janeiro, fevereiro é um momento assim meio inesperado, botando a gente no rumo. Março, abril vai ser o momento de começar a olhar e tentar se preservar de tudo que está intimidando. É um momento político também, muito delicado, aonde, sabe, a gente está num momento que não dá para falar nada, sabe assim? Tudo que fala é motivo de crítica de um lado, de outro. Você vê coisa mais feia, falando do vestido da Dilma, do vestido da ministra, né, no Facebook, várias críticas assim, né, uma coisa baixa, feia, né, feia. A política não é para isso, o brasileiro não precisa entrar nisso, e existe isso, que é uma coisa muito chata, mas existe muita dificuldade de falar, por um lado um silêncio absurdo, por outro uma dificuldades de comunicação, um fala aqui, outro fala ali. Então março, abril é ainda um período de muito cuidado, de muito medo ainda em relação às medidas que vão vir, principalmente a partir de maio, junho. Então, nesse período entre janeiro e maio, junho, vai haver também muitas rupturas. É um período de quebra de muitas estruturas antigas. Você vê, a gente está muito angustiado com estruturas que não representam e que não trazem a satisfação das necessidades do país no momento. Então a gente está usando estruturas frágeis que são muito fáceis de quebrar. Então está havendo no momento, no primeiro semestre, muitas quebras de estruturas. Então por isso março, abril, um momento de muito cuidado e assim, inclusive na economia ainda é um momento de recessão. O pessoal muito ainda com medo dos investimentos. Março, abril. Maio, junho a coisa começa a melhorar. A sociedade ainda está muito dividida, mas buscando caminhos alternativos também. Já faz um tempo, mais ou menos um ano e meio, 2 anos, que vem surgindo uma força, uma coligação, uma aliança entre várias forças políticas que estão criando um novo caminho
E essa aliança, ela já está atuando. E essas alianças, muitas vezes, a gente talvez não perceba ela tanto numa parte formalmente na política, mas elas existem quando deputados e quando os comandantes, vamos falar, as pessoas que tomam decisão, independente dos partidos, se coligam, se unem em propostas comuns, né? Então, tem uma coligação que está havendo, que está ajudando, criando um caminho para criar uma estrutura mais sólida, essa estrutura nova que a gente está precisando criar. Maio, junho, várias medidas dessa estrutura nova vão ser tomadas. E isso é uma conquista da sociedade. Então, junho, julho, o brasileiro vai se sentir mais confortável em relação a ter conquistado um espaço onde ele se sente melhor representado. Então, julho, agosto, fala de conquistas também na política externa em relação aos outros países. Então, parece que aí com as medidas tomadas, provavelmente medidas econômicas, alguma coisa a partir de maio, junho, em junho, julho, a gente tem uma resposta mais positiva do exterior também. Então aí tem uma valorização maior na economia. Setembro, outubro, a gente já vai sentir que está retomando. Aí o brasileiro sente com mais poder sobre o desenvolvimento, é o momento de um planejamento mais seguro. Então é o momento de premeditar melhor como vai organizar agora a próxima etapa do desenvolvimento, e a partir de novembro, dezembro é um momento muito importante no Brasil. Eu já tinha feito essa previsão anteriormente. A partir de novembro, dezembro, aí sim se inicia uma nova etapa, onde o brasileiro vai estar se sentindo mais unido, mais centrado nos objetivos, no desenvolvimento do país, com mais controle do desenvolvimento, com uma política econômica mais centrada em desenvolvimento e com mais poder, né? Para mim, eu acho que está havendo uma limpeza há muitos anos. Essa limpeza a gente já está tendo aí pelo menos há 14 anos. É muito anterior e não é uma limpeza que vem de um partido ou não. Essa limpeza da corrupção é uma coisa que a gente está, cada vez mais aparece corrupção, não é por causa de um PT ou não sei o que dos partidos, é por causa da própria... existe uma divisão nos poderosos, atualmente bem clara, os honestos e os desonestos, e no momento nós estamos numa briga muito grande entre esses dois grupos, né? Felizmente é o mal e o bem aí está mudando, está vendo isso, e cada vez mais, graças a Deus, nós estamos tirando o mal, né? E os bons vão ficar, mas ainda está muita gente do mal no poder, mas pelo jeito a limpeza está cada vez mais... Essas medidas serão um ano de limpeza, né? É um ano de limpeza. E há